Mais sábios do que Salomão. Chegando ao fim de sábado, começo de domingo, vamos gravar mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Josué. Nome completo meu, Josué Graciano Pimentel. E o nome do meu canal é Expert in All Matters. Isso, Expert in All Matters. Não é tão difícil assim, né? Tem muita gente falando que o nome é bem difícil. A gente tinha a intenção de gravar vídeos sobre vários temas e sobre ciências no geral, né? Daí por tratar de vários temas num único canal, eu achei interessante esse nome. Olha ali, ó. A gente também tem alguns livrinhos aqui em casa, ó. Ó a minha estantezinha ali, ó. Vou mostrar para vocês ali. Tá vendo ali, ó? Tem alguns volumes ali, ó. Então, o que acontece? Internet, de fato, é terra de ninguém, né? Aí eu tô em casa, não sei por que cargas d'água, acabei vendo um vídeo de um camarada explicando lá Eclesiastes capítulo 9. O cara realmente destruiu o texto. Sabe o que acontece com esses comentaristas atuais e esses pregadores atuais? O que acontece? Eles não sabem dizer: eu vou fazer um estudo mais aprofundado porque eu não sei eu de fato não sei o sentido do texto. Eles chegaram naquele ponto de responder tudo. O não sei não existe no vocabulário deles. E quando você chega a esse ponto de não admitir essas coisas, de não ter essa humildade, eu vou pesquisar mais. Eu não sei te dizer nada a respeito. Que o membro de igreja, e principalmente aquele que começa a ler ou mesmo assistir coisas que as pessoas falam por aí, ele começa a ter curiosidade sobre essas questões. E chega no reverendo, sabe? Aquele reverendo de 20, 30, barbudo, 40 anos, pregando sempre a mesma coisa. Chega nos reverendos da vida e pergunta: e daí? O que significa esse texto? Cara, você acha que o cara vai dizer? Ele vai dizer: não, não sei o que significa. Porque, nossa, ele tá numa posição que ele se acha no dever de responder tudo. Ele acha no dever de dar qualquer resposta. Ele não pode ficar sem dar uma resposta. E isso, na realidade, isso não deveria ser correto. Não é uma atitude correta. Não sei, vou pesquisar. Isso é a atitude correta. Só que daí tem a questão dos pressupostos que a gente sempre fala aqui no canal. Só pega a palavra de Deus já tendo suas bagagens. E normalmente ele quer defender a fé, ou seja, a igreja que ele vai, comparando-se ao que as outras igrejas ensinam. Esse texto que a gente vai ler em Eclesiastes é um deles. É só um deles. A gente poderia aqui citar dezenas de textos que são deturpados porque a pessoa tem o interesse de permanecer naquilo que ela crê, mesmo não tendo respaldo bíblico para isso. Vamos abrir a Bíblia aqui? Enquanto isso, vocês estão dando uma olhada lá na minha biblioteca aqui. Também tem uns livros aqui também, gente. Vamos lá para Eclesiastes, o terror dos imortalistas. E eu tô aqui com a minha Almeida, revista e atualizada. Bíblia de Estudo Almeida. Essa aqui, deixa eu ver. Eu comprei ela em 2004. Tem 20 aninhos já. Olha o estado dela, ó.
Sociedade Bíblica Brasileira. SBB. Bíblia de Estudo Almeida. Revista e atualizada. Deixa eu ver se eu acho Eclesiastes aqui. E olha só, Eclesiastes no capítulo 9. Sabe o que eu acho legal esse barulho da Bíblia depois que eu tô assistindo o vídeo, depois que está gravado. Vamos ver. Eu não vou trabalhar com todos os versos de Eclesiastes capítulo 9. Sobre o verso 4 aqui de Eclesiastes 9, eu já tenho. Vamos ver então o verso 4, o 5, o 6, o 10. Vamos ver esses versos que eu citei aqui, ó. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Olha a clareza dos textos. Para quem está entre os vivos, há esperança. A gente já comentou em outro vídeo, mas vamos dar mais uma mudança de vida, mudança de caráter, mudança de opinião, ter humildade para dizer que não, de fato eu estou errado. Isso aí tem que ser revisto. Só que por que não acontece isso, meus queridos? Porque entre os vivos há esperança. A esperança que ele quer dizer é isso. É tomada de decisões enquanto está vivo. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Se eu for analisar, tem muita... Essa bagagem doutrinária que acompanha uma determinada denominação, ela não vem sozinha. Não é uma doutrina isolada. O que se entende por doutrina? É um ponto dentro do evangelho que é essencial como verdade, e essa verdade, ela nos leva à salvação. É um ponto dentro do evangelho que nos leva à salvação. Vamos definir dessa maneira, uma doutrina, um ensino. Por exemplo, dá aqui um exemplo bem... É necessário caminhar para termos saúde. Isso é uma doutrina. Em determinada igreja, você tem que caminhar bastante, porque lá eles ensinam que somente caminhando você terá saúde. Então, se você quer fazer parte dessa igreja, você tem que gostar de caminhar bastante. Por quê? Porque é uma doutrina dela. Então, eles passam a crer dessa maneira. Formou-se essa doutrina. Isso bem, sem nada de aprofundamento, assim, o que é uma doutrina. Só esse exemplo, assim, todas as denominações, elas têm suas doutrinas. Só que o que acontece? Como o erro ele não vem sozinho, quando você preserva uma determinada doutrina como característica de uma denominação, espere que, para preservar ela, detalhe, ela sendo certa ou errada, biblicamente falando, aí que a gente tem que chegar nessa questão. A igreja A, B ou C pode pregar que é correto, que aquilo ali é um ensinamento verdadeiro, mas ele pode não estar de acordo com a palavra. E a ideia aqui é a seguinte: essa doutrina, quais são as consequências de aceitá-la como verdadeira? Olha um ponto bem interessante. Por que no catolicismo, imortalidade da alma é doutrina básica? Porque tem que preservar a intercessão dos santos. Tem que preservar a intercessão de Maria. Como que você vai ensinar para sua membresia que de fato eles estão mortos? Quem que intercede por você se eles ensinam que Jesus Cristo não é nosso único intercessor? Tá vendo como um ensino ele traz consigo um outro ensino também?
uma outra doutrina. Então não é interessante para eles, para citar um exemplo só, que Maria de fato e todos os outros que morreram estejam na sepultura, dormindo, em inatividade, isso que é a simbologia do sono, não é interessante para eles, mesmo que não seja bíblico. Daí, para essas saídas dentro do catolicismo, o que se faz? Chama a tradição em auxílio ao que a Bíblia mesmo não ensina. Em auxílio não, em substituição ao que a Bíblia mesmo não ensina. Então, todas as denominações, na realidade, se você analisar o seu conjunto doutrinário, se você cita uma, para se preservar ela, você preserva outros ensinos lá atrás. Aí você vai analisar se ele está certo ou está errado, biblicamente falando. Porque aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha que interessante. Se você fizer uma comparação entre um cão e um leão, os dois estando vivo, qual em todas as análises que você fizer, o cão vai perder. Mas um cão vivo, ele é muito mais importante do que um leão morto. Olha só que, se a gente passar isso para seres humanos, que é a intenção do texto, a intenção mais básica do texto é uma pessoa viva é muito mais importante do que uma pessoa morta. Aonde que você coloca, por exemplo, todos esses santos dentro do catolicismo? Aonde você coloca daí, por exemplo, a comunicação entre os mortos praticada, a comunicação com os mortos praticada pelo Espiritismo? Aonde você coloca? Se de fato o cão vivo é mais importante que um leão morto. O que o texto quer dizer com isso? Quer dizer que o morto ele não tem participação alguma em qualquer coisa que os seres humanos vivos façam. Chegou o fim para ele, como um agente ativo. Mesmo que aqueles que estão vivos insistam, ele mesmo já não participa de mais nada. O verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eu, sinceramente falando, eu fico me colocando como um imortalista. O imortalista é aquele que crê que a alma é inerentemente imortal, independente se aceita Jesus ou não. A única diferença que eles dizem é se aceitou a Jesus vai para o céu, imediatamente após a morte, e se não aceitou, vai para o inferno, imediatamente após a morte. Mas na concepção deles, tanto o ímpio como aquele que se salvar, ambos têm a alma imortal. E tem um outro porém também. E sabe por que que na concepção imortalista, que é pregado por a maioria das denominações, a imensa maioria, tanto as cristãs como as pagãs. Opa, caiu aqui meu celular. Tanto as cristãs como as pagãs, a imensa maioria. Isso aí é... Se você conhecer uma igreja e imaginar, eles pregam imortalidade inerente da alma. O que a gente estava falando? Tem o fato a admissão da conversação e intercessão dos santos. Então você tem que preservar a imortalidade da alma para manter para que essa intercessão faça sentido. No caso do catolicismo. No caso do catolicismo também e do próprio protestantismo, você tem que ter essa alma imortal, porque você tem que sustentar a heresia diabólica do inferno eterno. E como que o inferno vai ser eterno se a alma não é eterna? Está entendendo como um erro chama o outro?
E no caso do espiritismo, por sua vez, como que eles vão manter a comunicação com os mortos se os mortos de fato nada sabem? É por isso que eu digo que o capítulo 9 é o terror dos imortalistas. Seja ele um espírita, seja ele um batista, um luterano, um metodista, um católico, um budista, um shintoísta, todos esses aí, e mais alguns que você citar, são todos imortalistas. Até as pessoas dizem da seguinte maneira: fulano de tal era presbiteriano, voltou para o catolicismo. Olha, meu amigo, ele passou a aceitar a Maria. Só isso. Grande mudança doutrinária que aconteceu. Se nas doutrinas essenciais eles ensinam sempre a mesma coisa. Grande mudança. A alimentação, a bebida, os entretenimentos muitas vezes são os mesmos. A maneira de entender o dia de guarda é sempre o mesmo. Grande mudança. Não tem nada de se espantar com essa conversão aí. Ou vice-versa. Saiu do catolicismo, agora é batista. Grande mudança que aconteceu. Saiu da presbiteriana, agora é batista. Saiu do batismo, agora é da batista, agora é um metodista. Em essência, ensinam quase que as mesmas coisas. Há uma diferenciação na questão arminiana e na questão calvinista da predestinação. Fora isso, ensinam sempre as mesmas coisas. Não há grandes diferenças teológicas. Tanto é que no debate para eles, o debate para eles fica até difícil encontrar pontos de vista que são diferentes. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Eclesiastes 9, verso 5. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Coisa nenhuma, diz o texto. Eu tô tendo que dar umas pausadas aqui que eu tô bem gripadão. A minha voz tá bem carregada, mas eu não posso deixar de gravar esses vídeos. O verso 5 ali de Eclesiastes 9. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E a definição bíblica para morte, tá dormindo. Inativo, sem sonhos. A morte é um sono sem sonhos. Inatividade. Não existe comunicação com ninguém. Não existe intercessão por ninguém. É isso que o texto bíblico diz. Passou disso aqui é heresia diabólica ainda. Porque você aniquila doutrinas bíblicas e aceita ensinamentos que não são bíblicos. Pergunto seriamente para você: a pessoa que crê que aquele que não morreu, que aquele que morreu, de fato não morreu, qual que é a dificuldade para futuramente ela passar a comunicar-se com essa pessoa? Que daí não é a pessoa, é o próprio demônio, né? Que a pessoa mesmo, seja boa ou má, ela não tem mais parte alguma do que se faz aqui debaixo do céu. Vamos para um texto bem legal, que está aqui perto também. Eclesiastes 12, verso 7 diz assim, ó: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Detalhe, isso aqui está citando a situação de todos os homens, bons ou maus. Aqui não é só a situação do salvo. E o que é o espírito aqui? Palavra hebraica ruach, significa o fôlego de vida. Não é uma pessoa saindo de outra pessoa quando morre e essa outra pessoa que saiu subiu para o céu. Até porque nós teríamos uma imensa confusão aqui. O texto estaria ensinando que até os ímpios, quando morrem, vão para o céu. E isso não é a palavra. Não é
Não é verdade isso? Então não ficaria bom nem para imortalista usar esse texto aqui como sendo, ó, tá vendo? Que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. É que na mentalidade dualista, que divide a pessoa em duas partes, ou até em três, o que é o dualismo grego? Dualismo define a alma, que é essencialmente boa, e indestrutiva e imortal. O corpo é mau, destrutivo e mortal. Isso é dualismo grego. E não é ensinado na Bíblia dualismo grego. A Bíblia, na realidade, ensina o holismo bíblico. Não existe vida fora do corpo. Esse é o ponto que tem que ficar muito claro. Nós somos um ser integral. Não se divide para um morrer e para uma parte morre, a outra permanece viva por aí, como uma alma desencarnada. Isso aí é Platão. Quer ver? Isso é Platão, não é Bíblia, não. Deixa esse ponto bem claro. Tá aqui, ó. Olha o livro aqui, ó. A República de Platão. Aqui é ensinado dualismo grego. Nesse livro aqui, Bíblia Sagrada, não. Tá entendendo? Aqui, ó, a República de Platão. Aqui é ensinado dualismo grego. Morte do corpo, a alma é boa, é eterna e vai viver num lugar elevado de existência. Platão, corpo é mau, é destrutivo, é mortal. E não é nem isso que a Bíblia ensina. Que a Bíblia diz que o corpo faz parte da boa criação de Deus. Esse ponto, quero que fique bem claro aqui. Não vamos confundir. Bíblia é a Bíblia. Platão é Platão. São coisas diferentes. Ficou claro esse ponto? Deixa eu guardar ele aqui. E voltar aqui ao texto bíblico. Eu tô bem carregado, tô gripado. Às vezes eu estou dando um interrompimento no vídeo para poder dar uma tossida. Não é corte, não. Eu tô sendo... Eu não faço cortes no vídeo. Eu simplesmente ligo a câmera do meu celular, pego minha Bíblia e gravo. Não faço interrupções, recortes. Aí o texto vai dizer: amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Ó, amor, ódio e inveja, aqui são representados todos os grupos de pessoas. São todos os sentimentos possíveis. O ódio e a inveja são sentimentos de uma pessoa perdida, não é de uma pessoa salva. E o amor são sentimentos de uma pessoa salva. Aqui é representado todos os grupos de pessoas. E nenhum deles está em lugar elevado de existência ou ainda gozando das bem-aventuranças do paraíso. Que a ordem dos acontecimentos, conforme é apresentado na Bíblia, ela deve ser preservada. O cristianismo verdadeiro deve ser preservado através desses ensinamentos. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, diz o texto. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí, pasmem, meus queridos. É só isso que eu posso dizer, pasmem. Aí vem o seu reverendo, olha o texto. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Sabe o que o cara tem coragem de dizer? Ó, o texto está dizendo do que se faz debaixo do sol. Aonde que ele quer chegar? Ele quer chegar que acima do sol tudo é permitido.
Essas almas podem estar vivas acima do Sol. Na realidade, o texto ele não está querendo citar lugares geográficos e eliminar a possibilidade dessas almas estarem nesses lugares. Ele simplesmente quer dizer, deixou de existir. Acima do Sol, debaixo do Sol, no mar, no fundo da terra, sei lá. Deixou de existir. Em Platão, em Júpiter, em qualquer planeta que você imaginar. No primeiro, no segundo, no terceiro céu, qualquer lugar. Ele não quer que, vou enumerar uma série de lugares aonde essa alma não vai estar. E ainda assim, os imortalistas, dos 9 planetas conhecidos, vamos dizer se ele citasse uma lista de 2 ou 3. Não está lá em Plutão, não está em Saturno, não está em Urano. O que eles iam fazer? Mas ele não citou tal planeta, então a alma está lá. É isso que eles fariam com o texto. Os caras conseguem ser patéticos mesmo. Forçar o texto bíblico dessa maneira. Até porque, olha o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. É sempre a mesmo raciocínio. A oportunidade é agora. Isso aqui não prega que nem o cidadão quer dar a entender. Prega somente contra o espiritismo. Por quê? Porque está acontecendo as sessões abaixo do sol. Então aí ele está com... Não! Ele condena qualquer imortalista na realidade. E o verso 10 ele vai mais além também, né? Como a gente citou. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, o que é o além aqui? O além aqui é o paraíso? Não existe lugar nenhum que o céu, o terceiro céu, ou o paraíso. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Lembra? Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Não há nenhum lugar da Bíblia que os céus aonde os santos vão morar é chamado de o além. Tem essa também, porque para o além, aonde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha os versos se complementando com informações essenciais. Tudo quando te vier a mão para o fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há. Isso que é importante frisar. O texto não diz há. Ele diz não há. Engraçado que está escrito não há. Os imortalistas leem há. Eles ignoram o não aqui. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Imagina. Não há atividade alguma. Mais claro que isso é impossível. Meus irmãos, esses versos de Eclesiastes capítulo 9, eles podem significar para muitas pessoas vida ou morte eterna. Vamos ficar com a palavra de Deus? Deixar de lado preconceitos, a tradição, o que o pai e a mãe cria, o que a igreja que eu cresci cria, o que a igreja que eu cresci ensinou? Palavra de Deus, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, bom ou mal, não sabem coisa nenhuma. Vamos ficar com a palavra de Deus? Amém?